eu quero te falar que você pode assistir as mensagens que nós passamos aqui nos domingos, nas terças, através do nosso site. A maneira mais fácil para você é indo no site nazarenovilavelha.com.br. Você também pode entrar no canal do YouTube, Igreja Nazareno Vila Velha, também está ali separado os nossos cultos e você pode perceber ali e acompanhar os nossos trabalhos, que você quer ver alguma pregação passada ou coisa parecida. Mas nós estamos falando uma série de mensagens que vamos terminar, creio que no domingo que vem, falando sobre a influência de Jesus nas cidades. Em algumas cidades que Jesus passou, falamos de Jericó, falamos de Samaria, falamos de Cafarnaum, e hoje eu quero falar de Betânia. É claro que nós vamos terminar domingo que vem com Jerusalém. Mas eu quero falar de Betânia. Betânia é uma cidade que fica muito perto de Jerusalém. Jesus, toda vez que ia para Jerusalém, e estava fora de Jerusalém, ele antes descansava em Betânia. Betânia era muito pertinho, quase vizinho de Jerusalém, mas Jesus sempre gostava de parar ali. E aonde Jesus parava, Jesus influenciava. Jesus derramava a sua influência, transformava, criava milagres, agia, e não foi diferente em Betânia. Só que em Betânia tem uma particularidade da influência de Jesus, diferente das outras cidades. Em Betânia, Jesus vai preferir influenciar uma família. Jesus vai querer agir em uma casa, em uma família. Ele vai conviver com uma família. E é a único local, única família que a Bíblia, não é a única que Jesus interagiu, certamente, mas a única que tem relatos bíblicos. Que Jesus interagindo e influenciando e abençoando e discipulando aquela família. Você sabe que a família de Jesus, a família terrena, José, Maria, seus irmãos, não é? Ou seus meio-irmãos, não se fala muito deles, do convívio tanto. Também os discípulos que tinham família, porque Pedro tinha sogra. Quem tem sogra, acredito que tem esposa, não é? Então, mas não fala muito, fala apenas que Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro, que o pessoal faz aquela piada que foi por isso que Pedro negou Jesus, não é? Uma piada de mau gosto, diga de passagem, né? Mas essa família em Betânia não. Parece que nessa família, Jesus queria mostrar e nos ensinar como ele vai agir, ou como ele gostaria de agir e trabalhar na minha família e na sua família. Porque a minha família, como a sua família, precisa da influência de Jesus. Os meus filhos precisam da influência de Jesus. O meu cônjuge precisa da influência de Jesus. A sua casa precisa da influência de Jesus. E como Jesus pode influenciar minha casa? Como Jesus pode influenciar minha família? De que forma Jesus pode trabalhar e agir com a sua influência? Isso Jesus nos ensina em Betânia, através dessa família tão conhecida, que é a família de Marta, Maria e Lázaro. Marta, porque certamente ela parece ser a mais velha, com certeza mais velha que Maria. Mas ela parece ser a mais velha dos três. Parece. De Maria, com certeza. Mas Marta, Maria de Betânia, porque é mais fácil, são tantas Marias que tem na Bíblia, que é melhor chamar essa Maria de Betânia, por causa da cidade. E Lázaro, que você conhece. E através dessa família que Jesus vai interagir, como eu disse, a única família que Jesus vai interagir em todo o Novo Testamento, pelo menos relatado pelos evangelistas, e mostra a importância dessa família. E eu quero mostrar que a primeira coisa
que Jesus Cristo quer trabalhar na minha família e na sua família é que toda influência precisa ter tempo. Não existe influência sem tempo. Eu não posso influenciá-lo. Se você está me ouvindo pela primeira vez, seja no YouTube, pelo Facebook, seja os irmãos aqui, que talvez tenham algumas pessoas e tem algumas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, ele pode até gostar da mensagem, ele pode até achar legal, ser abençoado, mas para influenciar eu preciso de tempo. Perceba esse texto, que é o primeiro texto que eu vou ler dessa família que está em Betânia. Lucas capítulo 10, do verso 40 ao verso 42. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. É a primeira vez que na Bíblia nós vamos ver essa família e Jesus parando em Betânia. Como eu disse, quando ele parava em Betânia, ele ficava na casa de Marta. E é isso, casa de Marta. A gente não sabe se a casa de Marta era a casa de Maria, também a casa de Lázaro. Eles estavam lá, mas a Bíblia diz que é a casa de Marta. E nessa casa da Marta, imagina, ela estava lá fazendo as coisas, porque tinha Jesus, 12 discípulos, mais a família dela. No mínimo, estou falando do mínimo, tinha Jesus, 12 homens, e se os discípulos de Cristo forem parecidos com os crentes atuais, gosta de comer. E estava lá, tendo que alimentar Jesus, seus discípulos, ainda tinha Lázaro, ainda tinha Maria, ainda tinha a própria Marta, que só ali dava 15 pessoas, talvez mais pessoas estavam ali, a Bíblia não relata, mas se for só os discípulos e a família dela, já era muita gente. E Marta estava trabalhando sozinha, fazendo comida, fazendo os afazeres. E como a irmã mais velha estava achando que Maria, lá sua irmã, era uma folgada. Estava lá conversando com Jesus, batendo papo com ele, se aproveitando, e ela ali trabalhando. Ela ficou indignada com Jesus. Por quê? Jesus como mestre, Jesus como homem de Deus, ele deveria perceber que Maria deveria estar ajudando, que Maria deveria estar fazendo alguma coisa. Ele deveria, graças à sua sabedoria, até censurar Maria. Por isso que Marta não fala com Maria. Marta fala com Jesus. Porque, na verdade, parece que ela estava decepcionada com Jesus, por não falar nada. E Marta chega até Jesus e diz: Jesus, mestre, você não está vendo que eu estou aqui atarefada e Maria não está fazendo nada? Peça para que ela me ajude. E aí Jesus fala algo extraordinário que mostra a intimidade que tinha com a família. Ele diz: Marta, Marta, ô Marta. É uma outra coisa sobre Marta. Nós temos uma Marta especial aqui na nossa igreja, que é a nossa tecladista. Você sabia que é a única pessoa que se chama Marta em toda a Bíblia? Marta parece que não é um nome comum naquela época. Por isso, talvez Jesus também chama de forma carinhosa: Marta, Marta. Você está muito afadigada, cansada, ansiosa demais, atarefada demais. Maria escolheu a melhor parte, e isso não pode ser tirado dela. O que Jesus está tentando ensinar para Marta, e na verdade ensinar aquela família, e quer ensinar a nossa família, para eu influenciar sua família, para eu influenciar sua casa, para eu agir aqui,
vocês têm que gastar tempo comigo. Vocês têm que gastar tempo falando comigo. Vocês têm que gastar tempo criando laços de intimidades comigo. Você precisa gastar tempo. Tempo é o bem mais precioso que nós temos nessa terra. É tempo. É o único bem que não podemos reverter. Quando a gente perde um dia, esse dia não volta. O tempo não volta. Se você não aproveitou a sua juventude, não tem como reverter isso. Dinheiro a gente perde, às vezes, mas a gente pode ganhar de novo. Dinheiro não é o maior bem dessa terra. Talvez você já perdeu dinheiro. Sim, eu também já perdi dinheiro. Eu já comprei algo que eu pensei que valia a pena e não valeu nada. Quantas vezes aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Gastei um dinheiro, eu por acaso fui comprar um aparelhinho que eu vi numa promoção na internet, achei uma promoção barato demais, falei, extraordinário, fui lá, no meu espírito de consumismo, em vez de repreender, mas não, fui lá e comprei. Como diz aquele personagem, pensei, acabei, comprei. Depois fui ver as letras miúdas, vindo da China, e está vindo a pé, porque já faz 4 meses que eu comprei nada. Esqueceu de falar que vem da China a pé. E é uma coisa que eu queria com uma certa pressa. Quando chegar, se chegar, não vai servir para mim tanto porque eu precisava antes. Às vezes acontece isso comigo, com você, em relação ao dinheiro. Mas eu tenho a oportunidade de ganhar dinheiro de novo, de trabalhar mais, de aprender com meus erros, não gastar mais na primeira promoção que vem na internet. Agora o tempo eu não posso. O tempo eu não posso reverter. O tempo eu não posso mudar. Cada momento que eu perdi, esse momento não volta mais. E cada momento que eu perdi de intimidade com Deus também não volta mais. E Jesus está falando disso, o bem mais precioso que nós temos é o tempo. Para criar intimidade comigo, você precisa ter tempo comigo. E para ter tempo, você tem que achar que eu sou a coisa mais importante na sua vida. Sim, nós gastamos tempo, nós dedicamos o nosso tempo naquilo que achamos importante. Nós damos um jeito. Se você é homem, quis ver a final da Champions, ver lá o Neymar, você deu um jeito, arrumou uma forma, tirou um tempinho para ver seu time de futebol. Você, minha irmã, tirou um tempinho para ver talvez a sua novela, a sua série, porque, querendo ou não, de alguma maneira você achou isso importante. O problema é que nós temos tempo para tudo e não temos tempo para a coisa mais importante, que é o Cristo. Uma coisa que essa pandemia nos mostra é que as pessoas não deixaram de buscar a Deus, de orar, porque não tinham tempo. Eles não tinham interesse. Deus não era a coisa mais importante, porque passamos a ter um pouquinho mais de tempo, não agora, mas alguns meses atrás, alguns dias atrás, por causa da pandemia. E a maioria não orou mais por causa disso, não buscou mais por causa disso. Hoje, por acaso hoje, você já falou com Jesus? Ontem, sábado, você falou com Jesus? Quanto tempo você gastou com Jesus? Trabalhando, são tantas coisas, e está tentando impressionar Jesus com seus afazeres, como Marta estava tentando impressionar Jesus com seus afazeres. Mas não tem tempo para Jesus.
mas um dia o tempo vai acabar. E aí vai se encontrar com ele e vai dizer o quê? Gaste tempo com Cristo. Gaste tempo com Cristo. Você quer que seu filho se converta? Você quer que Deus converta seu marido ou sua esposa? Você quer que Deus trabalhe na sua casa, influencie a sua casa? Gaste tempo com Jesus, porque é Ele que vai fazer a boa obra, é Ele que convence o homem do pecado e do juízo, é Ele que faz milagre, é Ele que faz tudo acontecer. Gaste tempo com Cristo. Eu quero deixar essa frase para você aqui. Como Marta, nos deixamos levar pelas nossas prioridades. Nossas. Marta tinha uma prioridade até justa, fazer comida. Talvez estava na hora do almoço. Mas Jesus falou para Marta: gaste tempo com as minhas prioridades, que sou eu. Estou falando que é a igreja, estou falando que é Cristo. Gaste tempo com Cristo. A segunda forma que Jesus vai se revelar em Betânia através da vida de Marta, Maria e Lázaro, e tentando influenciar e mostrando como ele pode agir na nossa casa, é usando a tragédia. Sim, a tragédia. A influência e a tragédia. Deixa eu falar sobre tragédia. Toda família, por algum momento, vai passar por uma tragédia. Eu não estou amaldiçoando a sua casa. Eu estou falando uma verdade. Toda família, por um momento, vai passar por uma tragédia. Por quê? Porque não somos eternos. Não somos. A primeira tragédia da minha família, eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, ou 7 anos, entre 7 a 8 anos, a minha avó paterna faleceu. E era o tipo de vó que reunia toda a família ao redor dela. Todos os meus tios e tias paternos, por parte de pai, se reuniam numa casa, num lugar chamado Belfor Roxo, um lugar abençoadíssimo. E se reuníamos na casa dela. E ela era muito amorosa. Foi ela que me deu o meu apelido. Meu nome é Severino, mas e é Severino meu nome por causa do primeiro marido dela, meu avô, que eu não conheci, meu pai também não conheceu o pai dele, e meu pai chegou em casa da minha avó, e diz a história, que meu pai chegou na casa da minha avó, estavam meus tios e a minha avó reunidos, e chegou lá e gritou: meu filho nasceu, e eu já registrei meu filho. E a minha avó perguntou: e qual nome você colocou? O nome do meu pai, Severino. A minha avó falou e quase deu uma surra nele. Devia ter dado uma surra. E aí, como estavam meus tios todos, diz a lenda, e minha avó gostava de uma novela que passava na Rede Globo, chamado Nino Italianinho, e ela disse: todos estão proibidos de chamar ele de Severino, tem que chamar ele de Nino. Só o pai, porque botou esse nome, tem que aguentar, mas todo mundo está proibido. E acabou, eu saí já do hospital, quando cheguei em casa, todos os meus tios, a minha mãe, todo mundo me chamando de Nino. E a minha família toda, só o meu pai que faleceu, que me chama pelo meu nome Severino. Todo mundo me chama de Nino, até meus sobrinhos me chamam de tio Nino. Na igreja eu achei que ia ficar estranho, né? Ia ter gente falando: pastor, quebra o trauma, coloca o seu nome. Então eu já assumi meu nome de Severino. Mas em Campinas, meus amigos, quando eu estudei, minha família me chamam de Nino, por causa da minha avó que me reuniu, essa avó paterna. E ela, a primeira festa de aniversário, tinha umas fotos antigas, ela fez questão de fazer na casa dela escrito: parabéns, Nino, já para confirmar o apelido que ela quis colocar
do personagem da novela da Globo. Tu viu a Globo? Nem tudo é ruim da Globo. Agora, perceba, quando minha avó morreu, foi um choque. Foi um choque, irmãos. Um choque na família, na minha vida. A minha avó morreu. E ali foi uma tragédia na minha família. Foi a primeira tragédia que minha família passou, que eu experimentei. Anos depois, nós passamos por uma outra tragédia. Meu pai faleceu. E foi uma dor ter a morte do meu pai. Depois, alguns tios meus faleceram. Um tio que eu amava muito, o tio Dido. Um tio da parte de mãe. Depois meu tio Joãozinho. E isso acontece com a família, porque eu vou envelhecendo, a primeira geração vai falecendo. A geração dos meus tios, do meu pai, da minha mãe. Minha mãe fez essa semana 80 anos. É claro, irmãos, que toda a família passa por uma tragédia. Um momento de dor. Pode ser a dor da morte, pode ser a dor de um acidente, pode ser uma doença grave. Todos nós passamos por tragédias. E aí está Jesus numa tragédia na família de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro fica doente e Lázaro acaba morrendo. Preste atenção nesse texto que está aqui em João capítulo 11, do verso 20 ao verso 23. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu quero mostrar algo extraordinário nesse texto aqui, que às vezes a gente não percebe. Elas mandaram avisar que Lázaro estava doente. E Jesus já tinha falado para os seus discípulos que Lázaro ia acabar morrendo, e aquela morte seria para a glória de Deus. E Jesus foi andando, e ao quase chegar perto da casa de Marta, Maria e Lázaro, Marta vai em direção de Jesus. Maria não vai, ela fica em casa. Não era Maria que priorizava Jesus e Marta não? Veja que as coisas vão se reverter nesse texto. Agora é Marta que vai atrás de Jesus e Maria não foi. Marta aprendeu que ela precisava gastar tempo com Jesus. Marta aprendeu com o último relato da Bíblia, e agora Marta vai correr atrás de Jesus. Marta corre atrás de Jesus e fala com ele algo que até uma palavra de fé. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chega para Marta e diz: ele há de ressuscitar. Que coisa extraordinária. Ele há de ressuscitar. Quero falar sobre tragédias e a influência de Jesus. Em nenhum momento Jesus pode impactar tanto a sua família quanto no momento da tragédia. Como disse, todo mundo passa por ela. Nessa vida não tem jeito. Pode ser uma doença, pode ser uma briga, pode ser uma separação, pode ser um casamento que não está dando certo, pode ser uma traição que você está passando. Talvez o seu cônjuge, você descobriu que ele te traiu. Tragédias. Nessa hora, é a hora que Jesus, o seu poder e o seu milagre pode se revelar na sua casa, e isso traz um impacto, e isso traz uma influência extraordinariamente forte na sua casa e na sua família, porque ninguém se esquece dos milagres de Jesus, ninguém se esquece do agir de Jesus. Aquele familiar que duvidava de Cristo, que não acreditava na sua fé,
no momento da tragédia familiar, ele vê o milagre do Senhor, ele se rende ao poder desse Deus. Não tem momento melhor de Jesus impactar sua família como nos momentos difíceis. Tão difíceis que eu vou chamar de tragédia. Só que tem uma coisa que você precisa saber disso, que eu quero usar essa frase para te ajudar a entender. Milagre marca a nossa família, sempre marca a nossa família milagre. O problema é que o milagre deve ser semeado. Deixa eu explicar isso. Não existe mérito para ter milagres, só existe fé. Só que essa fé é dom de Deus. E sabe onde nasce essa fé, dom de Deus, que faz você acreditar em milagre? Nasce num relacionamento íntimo com Jesus. E como eu posso ter um relacionamento íntimo com Jesus? Gastando tempo com Ele. Toda vez que você gasta tempo com Jesus, passa a ter intimidade com Jesus, você não está fazendo isso para ter milagres. Você está fazendo isso porque você ama Cristo. Você está fazendo isso porque você necessita de Deus. E a consequência desse tempo que você está gastando com Deus é que, sem você perceber, você está criando sementes de milagres. E sementes de milagres vão brotar, irmãos, mas eles vão brotar em momentos de tragédia, porque é nessa hora que precisamos de milagres. Agora, chegou a tragédia, eu não tenho nenhum tipo de intimidade com Deus, eu não semeei nada, eu não busquei a Deus, eu não gastei tempo com o Senhor, aí de repente a tragédia chega na minha casa, eu saio correndo para Jesus, Senhor, me ajuda, me acode, faz alguma coisa, Senhor, 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 o que, irmãos? Mas Ele não pode fazer? Claro que Ele pode fazer tudo, mas você não semeou. Nós precisamos aprender a semear em tempos bons para colher em tempos difíceis. A vida de José nos ensina muito isso. Se José não guardasse os frutos dos 7 anos de abundância, não teria como se sustentar nos 7 anos de fome. É claro que eu não vou ter um relacionamento com Cristo pensando nisso, mas quando eu gasto tempo de intimidade com Deus, eu semeio fé. E milagres acontecem pela fé, não é pelo mérito, é pela fé. Milagres também não acontecem pela necessidade, milagres acontecem pela fé. Não é a necessidade que gera milagres, porque todo mundo necessita. Milagres acontecem para quem acredita que vai acontecer pela fé. E eu sempre digo para as pessoas, e tento repetir volta e meia, fé não é pensamento positivo. Pensamento positivo é uma coisa, fé não é isso. Eu acredito que meu pai vai ser curado, eu acredito que a minha esposa vai ser curada, eu acredito que meu filho vai se converter, eu acredito que eu vou ter um emprego. Isso é pensamento positivo. Milagre, vou te falar para você que é milagre. Você gasta tempo com Cristo, você aprende a ouvir a voz dele, porque você passa a ter um relacionamento com Cristo, e aí ele começa a falar com você, e você consegue entender a voz do Cristo falando dentro da tua alma. E milagre acontece quando Jesus, que agora tem uma intimidade contigo, fala no seu coração e diz: isso vai acontecer. Como Jesus falou com Marta, eles tinham intimidade, e Jesus falou com ela: o seu irmão vai ressuscitar. Milagre é quando fé é quando Jesus fala no seu coração, isso vai acontecer. Cristo fala no seu coração, vai acontecer, gera uma fé, e você diz, vai acontecer, e acontece, porque Deus falou antes para você que vai acontecer. Se Cristo não falou antes com você, de alguma forma, se o Espírito Santo não criou um borbulho dentro da sua alma,
é só pensamento positivo. Fé, irmãos, vem da alma. Fé vem Deus falando dentro de você, falando, vai acontecer, pode ir, não tenha medo não, vai acontecer. Se vai acontecer, irmão, você pode andar sobre as águas se Ele mandar andar. Você pode falar para o monte, vem para cá, e o Pão de Açúcar aparece no Rio de Janeiro. Se Cristo falar. E se Cristo não falar, você pode continuar orando, mas você não sabe se vai acontecer ou não. E como eu vou saber que Ele vai falar? Quando você tem intimidade com Ele, você gastou tempo? O tempo que vai gerar intimidade que vai gerar fé em momentos difíceis, de até tragédia. Que vai, veja, imagine Deus te usando com o poder de Deus nos momentos difíceis na sua família. O seu marido incrédulo vai acreditar no Senhor. A sua esposa, que não quer nada, vai acreditar no Senhor. Os seus filhos, que não temem a Deus, eles vão ficar de joelhos, temendo, porque eles vão ver o agir, o mover do Senhor. É assim que Cristo influencia uma família. Ele sabe que pode usar momentos difíceis para mostrar a sua glória. E Lázaro ressuscitou. Mas antes de ressuscitar, Jesus falou para Marta. Antes de Deus fazer o milagre na sua vida, nos momentos difíceis, Ele vai falar no seu coração, vai acontecer. Pode até falar para morto ressuscitar. O terceiro passo dessa influência de Jesus em Betânia e nas famílias, você vai entender que a influência e suas prioridades. Influência e as suas prioridades. Eu vou usar um texto que está em João, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, que diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam ali uma ceia. Marta servia e Lázaro é um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Aqui era Lázaro depois que ressuscitou. Aqui era Jesus perto de ser crucificado. Faltava 6 dias. Daqui a 6 dias depois daquele texto, Jesus iria ressuscitar na Páscoa. Eles não sabiam. Jesus que tinha ressuscitado Lázaro, agora o próprio Cristo ia ressuscitar. Mas o importante desse texto é que eles estavam reunidos. De novo, Lázaro, Maria, Marta, os discípulos. E o que fez Maria? Com um ato de gratidão por tudo aquilo que Jesus Cristo estava fazendo na família dela, ela pega o seu bem mais precioso. Perceba que, provavelmente, Maria era solteira. Era solteira porque em nenhum momento fala o marido dela. Segundo, é que no costume judaico, as mulheres solteiras economizavam dinheiro para comprar esse perfume de alabastro. O alabastro, apesar de ser um vaso, esse vaso precioso, ele colocava um perfume. E esse vaso e perfume era caríssimo. E normalmente uma mulher usava no dia do seu casamento, ela guardava para usar no dia do seu casamento. Maria pegou o seu bem mais precioso, quebra o vaso de alabastro, aquele vaso preciosíssimo, e derrama aquele perfume igualmente precioso aos pés de Jesus. Pega o seu cabelo, que certamente era comprido, e vai tentar enxugar, que na verdade
Um cabelo não consegue enxugar nada. O que ela queria era esfregar cada vez mais aquele perfume nos pés de Jesus, fazendo um ato de uma serva, de uma escrava, limpando os pés de Jesus. O que ela estava fazendo ali? Mostrando gratidão. O que ela estava fazendo ali? Dizendo que a coisa mais preciosa para ela era Jesus, não era o seu perfume. Dizendo também que não tem recurso financeiro maior do que o Senhor Jesus. Para o Senhor eu dou todo o meu dinheiro, para o Senhor eu dou meu tempo, para o Senhor eu me rendo, para o Senhor eu mostro a minha gratidão que o Senhor tem feito na minha família. Eu sou grato, porque ela poderia, se ela era certamente solteira, ela poderia chegar para Jesus e falar: Jesus, o Senhor fez tanta coisa, podia arrumar um marido para mim? Talvez ela tinha outras carências, outras necessidades, como todas as pessoas possuem, mas não, ela chega a Jesus com um ato de gratidão. Eu quero deixar essa frase para você aqui. A influência de Jesus em sua família, está ligada ao seu poder de gratidão, testemunho e valores. Você quer que Jesus influencie a sua casa? Vai depender muito do seu testemunho de vida, do seu poder de gratidão, de agradecer a Deus. Vai depender muito, irmãos, muito, da sua atitude, das suas prioridades diante de Cristo. A sua família tem que perceber que você prioriza Cristo, que você é grato por tudo aquilo que Ele tem feito. Ninguém da sua casa ora agradecendo pelo alimento. Ore você. Eles estão vendo. Eles podem não estar orando, mas eles estão vendo você orar. E eles percebem dizendo: Ele é grato. Dê testemunhos de vitória para a sua família. Mostre para eles o que Cristo tem feito. Não tenha vergonha de dizer os milagres do Senhor sobre sua vida no meio da sua casa. Maria estava na frente de Lázaro, estava na frente de Marta, dando um testemunho para todos do que Cristo é. Mostre também que nada é mais precioso na sua vida do que Jesus. Mostre que você é capaz de investir no reino de Deus. Se você é fiel, você não é fiel dizimista porque você quer receber mais, ou porque você está empregado. Você é fiel porque Deus é a coisa mais importante da sua vida, mais importante de todo o dinheiro que você recebe, irmãos. Eu sou fiel. Eu não sou fiel porque está no Velho Testamento, ou porque é fiel disso, e a pessoa começa a fazer teorias de conspiração contra o dízimo. Não, sabe por que eu dou? Porque eu sou grato por tudo aquilo que Deus fez por mim, e isso já me basta. Porque eu quero fazer como Maria, eu quero pegar a coisa mais preciosa que eu tenho e colocar aos pés de Jesus. Ele é mais importante que o meu celular. Se ele estivesse aqui e falasse: você quebraria ele aos meus pés? Eu quebraria. Você faria isso? Maria fez. As pessoas percebem se você dá essa prioridade genuína através de suas atitudes a Cristo. Isso influencia a sua família, impacta as pessoas, demonstra o poder de Deus na vida delas. Eu quero terminar essa mensagem lembrando para você que os problemas não acabam só porque Jesus está no meio da nossa casa. Se você parar, quando acabar o culto, pega lá esse texto de João, capítulo 12, lê alguns versículos depois disso e vai estar escrito o seguinte: os fariseus começaram a planejar a morte de Lázaro. Olha só, o cara acabou de ressuscitar, já tinha gente querendo matá-lo. O que isso quer dizer? Eles continuavam tendo problemas, mas eles continuavam confiando em Deus.
eu vou continuar tendo problemas, mas vou continuar vendo Deus fazendo milagres na minha vida. E Deus faz milagre na minha vida não é porque eu sou pastor, é porque eu gasto tempo com Ele. Eu gasto um tempo com o Senhor. E eu creio que esse tempo são sementes de milagres, que vão dar os seus frutos nos momentos difíceis da minha vida, como essa pandemia, como qualquer outro momento. É a hora que eu vou no jardim da minha casa, no meu jardim secreto, que é o lugar da minha oração, e eu vou colher os frutos daquilo que eu semeei em oração por tanto tempo. E isso vai influenciar a minha casa, o meu lar. E Deus vai me abençoar, como abençoa a família de Marta, Maria e de Lázaro. A sua família só depende de você para ser transformado. A sua família só precisa de uma pessoa que busque da forma certa, e tudo vai mudar. Mas só eu sozinho no meio da minha casa, eu quero te falar, com Deus você é maioria. Com Deus você é maioria na sua casa. Com Deus sempre somos maioria. Agora, reclamar, murmurar, não vai te adiantar de nada. Buscar a Deus vai trazer milagres. E a sua casa talvez esteja precisando de milagres. Está? Então, comece a orar pela sua casa agora. Gasta um tempinho orando pela sua casa, enquanto nós estamos louvando a Deus com esse número especial. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair, e basta um olhar do teu rosto. Eu fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas. Que vão cair,
rosto. Eu fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Senhor Jesus, Pai amado, eu sei, o Senhor ama essa família que está me vendo, o Senhor ama cada família que está aqui, e o seu desejo é influenciar cada família, como o Senhor influenciou a família de Marta, Maria e Lázaro. O seu desejo é fazer milagres na nossa casa quando os tempos difíceis chegarem, como o Senhor fez na casa deles, ressuscitando Lázaro. Mas o que o Senhor quer de nós para tudo isso acontecer? Que nós possamos aprender a gastar tempo contigo, tempo com o Senhor, Pai, tempo como Maria gastou, tempo como Marta aprendeu a gastar, a priorizar. O Senhor deseja ver a nossa gratidão, o nosso testemunho fiel. O Senhor deseja que nós coloquemos a Tua pessoa como prioridade nas nossas vidas. O Senhor é a coisa mais importante que o nosso dinheiro, mais importante do que tudo aquilo que temos. Que possamos estar aos seus pés, como Maria esteve, ao derramar aquele vaso de alabastro e colocar aquele perfume aos seus pés, Pai. Queremos estar aos seus pés, Senhor. Quando estamos aos teus pés, quando nos rendemos a Ti, Pai, nos momentos difíceis, o Senhor nos ouve. Quando gastamos tempo e nos rendemos diante de Ti, Pai, semeamos milagres.
que vamos colher em momentos terríveis e até de tragédias. É nesses momentos, Pai, de calmaria, que precisamos gastar tempo com o Senhor, Pai. Nos ajude a aprender como Marta aprendeu, como Maria aprendeu, como Lázaro aprendeu, para ver a influência do Senhor na nossa casa e ver os teus milagres. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Eu creio que o milagre vai acontecer na sua casa. Como aconteceu na casa de Maria, Marta e Lázaro, pode acontecer na sua casa, se você agir como eles agiram. Eu quero que você possa nos acompanhar nas nossas redes sociais. Basta colocar a Igreja Nazareno Vila Velha, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou através do nosso site nazarenovilavelha.com.br. Nessa semana, nós vamos começar a lançar novos conteúdos para nossas redes sociais, além de cultos. Nós vamos colocar agora uma série, a segunda temporada de uma série chamada Novo, uma série antiga que nós fizemos com os jovens no passado. Nós vamos fazer de novo, colocando testemunho de pessoas, e essa semana vamos começar com o testemunho do Fábio, um testemunho tremendo dele, que ele trabalhou numa penitenciária de Vila Velha. Depois você vai ver o testemunho da Thaís, que já foi até bruxa, quem diria, né? E outros testemunhos. Depois vamos começar uma série só sobre como lidar com seu casamento nos tempos de pandemia, com o pastor Roberto e a pastora Cássia. E Deus vai nos abençoando a fazer algo para abençoar a sua vida. E não se esqueça, influencie pelo menos 5 pessoas para nos acompanhar na nossa programação. Influencie 5 pessoas. Compartilhe o link do culto. Convide pessoas, pelo menos 5 pessoas. Ore e compartilhe para você influenciar e evangelizar. Nós estamos na nossa série Influência, e você também pode fazer a diferença. E que Deus te abençoe e te guarde. Guarde a tua entrada, a tua saída, a tua família. Que Deus possa fazer na sua casa como fez na casa de Marta, Maria e Lázaro. Que Deus possa fazer milagres, possa fazer coisas impossíveis, até mesmo ressuscitar um morto, se necessário for. Creia nisso e eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu